que a audiência já está no Instagram. Estou aqui esperando. Você entrou com o do escritório? Você não vai fazer no teu? Não, você vai pelo escritório, o meu nem vai entrar. Pensei que você fosse fazer. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live sobre leilão judicial. Olá, já estou vendo o pessoal, doutora Cláudia, Insights Criativos, Maristela. Aê! Hoje teremos uma live muito boa sobre leilão judicial. Vamos ver o pessoal já entrando. A Cláudia, que maravilha, a doutora Cláudia nos prestigiando da Alemanha. É isso aí. Vamos aguardar nosso amigo Dr. Carlos Campanha, titular do Projude Leilões. Hoje teremos uma aula sobre leilões, os riscos e as facilidades no leilão. Vamos aguardar o Dr. Carlos entrar. Vamos ver aqui. Não estou vendo o Dr. Carlos. Vamos ver se eu acho ele aqui. Ele não entrou ainda. Vamos ver, Dr. Carlos. Será que ele não entrou ainda? Não estou vendo ele aqui. Projude Leilões. Vamos aguardar mais um pouquinho aí. Carlos Campanha, daqui a pouco com a gente. O pessoal deve estar me ouvindo. Vamos lá. Vou colocar o fone aqui de ouvido para ouvir melhor vocês aqui. Aí, agora sim. Ué, cadê o Dr. Carlos pra gente compartilhar a nossa live? Aqui, Freitas. Vamos lá. Dr. Carlos Campanha, cadê ele? Papapá. Chamar ele aqui, Jorge. Vamos lá. Vamos lá. Sei lá que está dando alguma dificuldade para entrar. Vamos aguardar mais um pouquinho. Tá, já temos 17 pessoas. A Bruna, Júnior, a Aline, Cristiane. Sejam bem-vindos todos. Hoje iremos falar sobre leilão judicial de imóveis. Em especial sobre os riscos e as vantagens de se arrematar um imóvel em leilão. Eu não estou achando aqui o Dr. Carlos. Vou mandar para ele aqui, Projude Leilões. Enviar. Enviado com sucesso. Bruno. Ainda vamos aguardar mais um pouquinho. Ele deve estar entrando. Ele deve estar com alguma dificuldade para entrar. Não aparece que você está online. Ué, não aparece que você está online. Como que eu vou resolver isso agora? Reinicia o Instagram.
Ele está dizendo que não está aparecendo para ele que ele está online. Está online. Deixa eu ver aqui no outro. No escritório. Já estou livrando, doutor. Ah, perfeito. Agora sim. Entrou aqui. Então vamos chamar ele. Agora ele entrou. Chegou, grande. Entrar ao vivo. Ô, doutor, peraí que acho que eu tenho que Virar. Ixi. Vamos lá. Acho que travou o dele. Aí, ó. Agora tô te ouvindo. Acho que você precisa ter que virar a câmera, Carlos. Ó, ele tá travando. Vamos aguardar mais um minutinho aí. Do Carlos, se tiver ruim a sua conexão, você vai pelo 3G. Não, eu tô... Eu tô... Aê! Perfeito. Aê! Grande doutor Me Carlos. desculpa, doutor. Você pode ver pelos meus cabelos brancos que eu tenho um pouco de dificuldade com essas coisas aqui, viu? Mas não tem importância, só já temos bastante pessoas, já temos 21 pessoas aqui. Poxa, Bruno, que bom, que bacana. Fábio, Marlen, Leandro, Flávio Tatiti, Daniel, Roberto, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Hoje temos um bate-papo muito interessante, de interesse de muitas pessoas, em especial daquelas pessoas que têm interesse em investir em imóveis, em leilão, mas não conhecem os meandros, se é seguro ou não. E hoje o Dr. Carlos, ele além de advogado, ele também é leiloeiro oficial do Projude Leilões, titular do Projude Leilões aí. Ele vai dar uma esclarecida para a gente, né? Eu separei aqui algumas perguntas que a gente recebe, né, durante a semana aí do pessoal sobre as nossas dúvidas. Então eu selecionei aqui algumas dúvidas, mas antes disso, Carlos, conte para a gente, né? Como que você chegou aí nessa tal situação de ser leiloeiro? Conta pra gente um pouquinho aí. Ô, doutor, obrigado pela oportunidade. Como o doutor já disse, comecei a carreira como advogado e questão ali de 2005 eu fui advogar para um grande devedor, por questões éticas não vou citar o nome aqui, e onde eu tinha, uma das minhas funções era tentar evitar justamente o leilão dos bens da empresa, do grupo, né, um grupo empresarial. E sofri bastante, né? Sofri bastante porque o devedor não tem muitas ferramentas para se defender num processo judicial, né? E aí um dia eu percebi que eu estava do lado errado, né? Eu tentava impedir os leilões e via que não conseguia, os leilões aconteciam e os arrematantes arrematavam bens preciosos por um valor, ainda naquela época lá, muito, muito, muito vantajoso, muitos por menos da metade do que valia o imóvel. E valia os bens, né? E aí, questão de, por volta de 2011, eu saí desse escritório e voltei, né? Já tinha um escritório antes, aí eu voltei a trabalhar sozinho e oferecendo o serviço de assessoria para quem quisesse, como o doutor faz hoje, né? Para quem quisesse arrematar imóveis de leilão. Você sabe que existem muitas pessoas com capital suficiente para arrematar um imóvel em leilão e não fazem por mero desconhecimento, né? Então comecei a oferecer esse serviço e mais para frente, por volta de 2014, eu vi a oportunidade de eu me tornar leiloeiro e fazer o convênio com o Tribunal de Justiça. Então eu criei o site aí da Projude Leilões
essa ferramenta, né, online de leilões judiciais, e desde então venho me desenvolvendo e crescendo aí na profissão de leiloeiro. Já fiz mais de 600 leilões, né? Inclusive, nesse período também, eu assessorei outros 2 leiloeiros. Eu fazia assessoria jurídica de mais 2 leiloeiros que não tinham advogado, né? Então, eu cuidava da parte jurídica para eles. Hoje, eles não precisam mais de mim. Também nem tenho condições de atendê-lo, né? Nem tenho condições. E hoje me dedico somente à Projude aí como leiloeiro, auxiliando aí os colegas advogados, os arrematantes, né? Esclarecendo aí todas as dúvidas, para que todo mundo consiga fazer um trabalho direitinho, né? Que maravilha. Estamos com a pessoa certa, então, aqui para esse nosso encontro aqui. Olha, eu só acertando aqui o pessoal: Leandro, boa noite, Gilvânia, Janice, a Ingrid, Gilson, Cris, boa noite, Cris, Nani, Fabinho, tem bastante gente aí, sejam todos muito bem-vindos aqui. Estamos com um especialista em leilões judiciais aqui. Hoje vai ser uma noite muito proveitosa para tirar dúvida daquelas pessoas ainda que tem, porque tem pessoas ainda, Carlos, que têm receio de participar de leilão, acha que é coisa obscura, né? E a gente vai ver que não é bem por aí, muito pelo contrário, né? Em especial os leilões judiciais. E aí, se me permitir, eu já vou emendar aqui a primeira pergunta, né? Acho que é a campeã de todas as perguntas que não fazem é seguro arrematar o imóvel em leilão? Seguríssimo, seguríssimo, né? Veja bem, doutor Eduardo, no leilão judicial, quem está te vendendo o bem não é o devedor, não é o credor, né? É o juiz, é a justiça, né? É a justiça, o poder judiciário na figura do juiz de direito, né? E todas as questões relativas a esse leilão vão ser resolvidas ali num processo judicial, né? Então não há que se falar em fraude, em rolo, né? É lógico, tem algumas peculiaridades, alguns cuidados que têm que ser tomados, mas principalmente ler atentamente o edital do leilão, né? O edital, essa é uma coisa que as pessoas não gostam, porque é uma linguagem chata, né? O edital às vezes é longo, né? Extenso, é uma linguagem jurídica, mas esse edital ele tem força de um contrato, né? É um contrato público, né? Do poder estadual, né? Do juízo, né? Juízo, a palavra correta, do juízo com a sociedade, né? Então, respeitadas aquelas regras do edital, né? Não há que ter maiores preocupações, né? É seguro, né? O dinheiro do leilão ele vai primeiramente para o processo, né? Ele fica numa conta judicial, uma conta do Banco do Brasil vinculada ao processo. Ninguém mexe naquele dinheiro enquanto não resolver as questões, né? Então, se eventualmente, né, pode acontecer de um leilão ser anulado posteriormente, o dinheiro vai ser simplesmente devolvido sem maiores complicações, né? Então, a gente pode dizer que nesses leilões judiciais, e já convido aí a todos, né, para curtir o Projude Leilões, né? Opa, obrigado. Então, vamos lá, pessoal, vamos curtir lá, seguir o Projude Leilões, tem muita oportunidade boa lá para leilão. Tem sim. Então, podemos dizer que o leilão judicial ele tem o controle, ele tem a supervisão, ele tem a mão do juiz em cima disso tudo também, não é isso? Isso, exatamente, né? Então, todas as questões relativas ao processo e ao bem, né, em si. Vamos falar de um imóvel, né? Nós estamos falando aqui de imóvel, o mais importante são a arrematação de imóveis, né? Que tem uma legislação toda específica em cima disso. Então, é tudo controlado lá no processo. Não há que ter medo disso, né? Simplesmente entender um pouquinho, né, daquela situação processual para você tomar a decisão de compra, assim, do ponto de vista jurídico. Tem que tomar 2 decisões, né? Primeira, decisão financeira. Pô, esse negócio compensa para mim, né? O imóvel vale 500 mil, o leilão vai começar por 250, estou disposto a pagar até 300, tal. Então, você tomou a decisão financeira, falou, pô, legal, esse negócio compensa para mim. Agora vamos ver a parte jurídica, né? Onde necessariamente se precisa de assessoria de um advogado,
para verificar se o processo está dentro da legalidade. Eu costumo dizer que é o seguinte, não é o fato de estar indo a leilão que te autoriza você comprar sem nenhuma cautela. Não é isso, né? Há que se ter algumas cautelas que são de observar a legalidade do processo. Às vezes há questões lá jurídicas no processo que um advogado experiente já bate o olho e já fala isso aqui lá na frente vai ser anulado. Então já te evita um dissabor, né, de você arrematar uma coisa e depois não ganhar e não levar, né? Ganhar e não levar. Então eu acho indispensável essa parte, não tem como. Nós da Proju de Leilões aqui, aqueles que arrematam aqui comigo no meu site, eles falam comigo. Eu atendo o telefone, falo comigo, esclareço as dúvidas, né? Eu só não posso advogar, né? Isso eu não posso fazer. Mas esclarecer todas as dívidas, dar toda a orientação jurídica, eu dou resolvo todas as questões, né? Todas as dúvidas, auxiliando aí as pessoas a tomar a decisão de participar do leilão e comprar o imóvel, comprar o bem. Ah, legal. Show. Olha, estou pensando aqui, a Maria, pessoal que estiver aqui mais tentando, Bruno, Alexandre, Franco, sejam todos... Didi, sejam todos muito bem-vindos. Bom, então é o seguinte, sim, é seguro o leilão, né? O investir em leilões, ele é seguro, especialmente o judicial, há todo um controle do poder judiciário, porque no fundo, nos leilões judiciais, quem está leiloando é o próprio juiz, é o juízo, né? Então são eles que estão ofertando, né, e utilizam para fazer a oferta dos leiloeiros oficiais que são devidamente pré-cadastrados no Tribunal de Justiça, correto? Então temos isso daí, que bacana. E me diz uma coisa, a pessoa, ela tem uma reserva e ela falou, olha, eu decidi, olha, eu quero investir em imóveis, né? Por onde ela deve começar? Então ela deve primeiro procurar uma assessoria, ela deve já procurando no site dos leilões, ver se ela acha o leilão, depois dar uma lida no edital. O que é importante para a pessoa que está começando a procurar imóveis em leilão judicial? O que é importante? Por onde ela começa? Por onde a pessoa começa? Vamos lá. Vou só fazer um parênteses, né? Tem uma frase de efeito que eu gosto de usar, né? Que eu falo que investir em leilões é uma atitude inteligente, segura e muito lucrativa. Né? Muito bom. Então, para quem quer começar nesse negócio, né, tem que começar a aprender. E hoje existe uma facilidade muito grande, que os leilões estão todos na internet. Né? No Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje são mais de 200 leiloeiros cadastrados, mas efetivamente que tem negócios constantes oferecendo imóveis em leilão, não deve chegar a 20, 30, que vale a pena você acompanhar. Então, você teria que pesquisar esse site na internet, vai no Google, né, ver lá leilões de imóveis, tal, ver lá leilões pela Justiça, e você já vai começar a se cadastrar nesses leiloeiros, faz o cadastro é gratuito, não tem responsabilidade nenhuma, aí você já vai começar a receber por e-mail as ofertas, né? Então, você recebeu ali uma oferta, você viu uma oferta de leilão que te interessa, que está dentro do seu bolso, que você pode comprar, e aí o segundo passo é verificar o processo, a legalidade do processo. Aí se a pessoa não é um advogado, não tem experiência jurídica, vai precisar da assessoria de um, né? Para depois vir a tomar a decisão de participar do leilão. Vou dar uma dica aqui, uma dica interessante. Dica, sempre gosta de dicas. Não adianta você ver 200 leilões, ver um leilão que vai ocorrer em dezembro, né? Nós estamos em abril, esquece isso, o leilão é 30 dias, porque mesmo um leilão que vai ocorrer daqui a 30 dias, ele pode ser cancelado a qualquer momento. Então, eu já vi casos disso, a pessoa fica numa expectativa ali esperando um leilão, isso acontece muito aqui no meu site, aí é feito um acordo no processo, o devedor paga a dívida, né? O leilão é cancelado, eu tiro o leilão do site, porque eu tenho que tirar, né? Aí a pessoa liga, o que aconteceu com o leilão? Eu queria tanto aquele leilão, esperei 3 meses, 4 meses. Infelizmente, a gente não tem o que fazer, né? Então, o ideal é a pessoa que está disposta a investir realmente,
é ter um plano A, B e C, né? Já planilhado numa planilha por ordem de data, aqueles leilões que interessam, né? E verificando. Uma dica para facilitar a vida de quem vai começar a pesquisar é montar numa planilha por ordem de data, de vários sites de leilão, os leilões que interessam, e à medida que o leilão fosse aproximando da sua conclusão, aí sim passar para fase 2, que é a verificação jurídica, a verificação de débitos, aquelas coisas que a gente vai falar depois até um pouco mais profundamente. E uma coisa, a pessoa chegou lá no site do Projude Leilões, tem lá, vão ter várias ofertas de imóveis, e o que é importante a pessoa observar, analisar na hora de verificar ali uma proposta de um imóvel? O que ela precisa, qual é o documento mais importante ali que ela precisa observar antes de começar a querer arrematar o bem? Olha, eu quando assessorava arrematantes, teve uma época assim que eu fiquei garimpando trocentos leilões e eu oferecia as coisas já prontas para o arrematante. Eu não tive muito sucesso, eu trabalhava muito e não tive muito sucesso nessa empreitada, porque as pessoas são muito, como eu vou dizer, a gente é aquela pessoa que vai investir pela primeira vez, até alguns critérios, vamos dizer assim, muito rígidos para escolher um imóvel. Né? Se perguntar para mim, qual leilão que é melhor, tal, todo leilão é bom, né? Porque todo leilão tem um desconto na segunda praça, um desconto que você não consegue numa negociação particular, né? Quanto que normalmente, né, esse desconto na segunda praça? Então, a lei faculta, né? A lei faculta ao juiz, permite ao juiz fixar um desconto de até 50%. Né? Então, o imóvel... e pode ocorrer, e acontece bastante, de o imóvel estar subavaliado, né? Ou quando foi feita a avaliação, uma avaliação que foi feita há 2, 3 anos atrás, ela não reflete o preço atual de mercado, então, e aí o juiz dá mais uns 50% de desconto, então ele vai a leilão ainda por um preço abaixo desse percentual, comparado com o atual preço de mercado. Que maravilha, né? Onde que a gente vai comprar um imóvel? É uma beleza. 50% eu acho assim, para quem vai começar, doutor, para quem vai começar, a gente tem que começar pelo mais fácil, né? Você pode fazer, eu já vi aí colegas advogados que dão cursos para arrematantes, né? E eles vão ensinar estratégias sofisticadas, né? Seria como eu investir na Bolsa de Valores e querer fazer um negócio chamado trava lá. É um negócio legal, tal, mas eu não sei fazer, é difícil, etc. Né? Então, eu penso assim, existe uma grande oferta, eu vou dizer para vocês que a segunda causa, não tem um dado oficial disso, mas eu tenho a impressão de que a segunda causa de motivo de leilão de imóvel, principalmente apartamento, é o débito condominial. Né? Então, existe uma grande oferta de imóveis por débito condominial, né? E apartamentos também, eles são bastante procurados por questão da sua maior liquidez, é mais fácil também você de avaliar o preço, né, real de mercado, né? Você tem mais condições de saber se aquela avaliação que foi feita está condizente realmente com o mercado, e aí aquele desconto vai ser atrativo. Né? Então, você verificar no edital, né, já no edital, qual é o tipo da ação. Né? Primeira coisa, vai ler lá qual é o tipo da ação que está levando o imóvel a leilão. Né? Bom, então o edital é o documento principal aí, né, de se analisar. Principal. Principalmente o item ônus, né? Todo edital vai vir lá ter um item lá chamado ônus, gravames, né? São, como o próprio nome diz, são ônus, são situações que estão averbadas na matrícula do imóvel, né? Todo imóvel tem uma matrícula, né? A matrícula do imóvel é a certidão de nascimento dele, né? E tudo está averbado ali. Tudo que diz respeito a esse imóvel está averbado ali, então você tem que se preocupar em ler essa matrícula com calma, com critério, como nós fazemos aqui, cada vez que eu vou redigir um edital, eu redijo o edital até hoje, né? Eu leio a matrícula atentamente, né? E ver ali todos os ônus, os gravames que estão em cima desse imóvel.
né? E o que Porque, vem no edital? O que vem no edital? bom, o edital ele vai trazer, vamos dizer assim, é dividido em três partes, né? A primeira parte é os dados processuais, quem são as partes no processo, tudo mais, né? Segunda parte é a descrição do imóvel e todas as suas, é o artigo 886 do Código de Processo Civil, né? A descrição completa, a situação do imóvel, os ônus e gravames, valor da dívida, débito do condomínio, débito de IPTU, enfim, tudo aquilo que vai incidir sobre o imóvel, né? E a terceira parte é as regras do leilão, né? As datas, o desconto que é dado na segunda praça, regras da lei, por exemplo, parcelamento, é possível se comprar parcelado, se o próprio credor, o exequente, quiser participar do leilão, como é que ele faz, se tem direito de preferência ou não, etc. Então, todas aquelas regras do leilão. Eu posso dizer que o leilão ele delimita, entre aspas, as regras do jogo? Isso mesmo. Né? Então... Tudo que não estiver no edital é motivo de anulação do leilão. Vamos imaginar, né, que por um erro, uma falha, deixou de se constar ali um gravame importante no edital, né? E aí você arrematou o imóvel em leilão e depois, por conta daquele gravame, você não vai conseguir registrar o imóvel, mas ele não constou no edital. Então, esse é o direito, pedir anulação e a devolução do dinheiro, e o juiz não vai ter outra alternativa se não concordar. Né? O leilão, por si só, ele é seguro. Entretanto, por isso que recomendamos sempre uma assessoria jurídica nessa área para analisar essa documentação para que o interessado ele possa fazer essa arrematação com segurança, né? Com segurança, exatamente. O leilão é seguro, né? E mais seguro ainda se você estiver sabendo exatamente todo aquele contexto em que ele está ocorrendo. Né? E me diz uma coisa, Carlos, qual que é o valor mínimo para começar a investir? Tem um valor mínimo para começar a investir em leilão? Olha, eu vou dizer para você, tem muita gente que acha que precisa de muito dinheiro participar do leilão. Né? A questão de 2 semanas atrás, eu vendi um kitnet aqui no centro de São Paulo, na Liberdade, um kitnet, por R$75 mil. Né? Então, é o valor de um carro, né? Um carro popular, aí 0 quilômetro. Muita gente tem esse dinheiro no banco, investido aí numa aplicação financeira, rendendo um pouquinho. Poderia ter comprado um kitnet por R$75 mil, que vai poder vendê-lo por 120, 130, 140, depende aí do mercado. Que legal. Né? E uma pergunta que sempre fazem para mim, aqui para a gente, é o seguinte, e pode parcelar esse valor? Então, deixa eu só completar o seguinte, é lógico que imóveis abaixo de R$100 mil aqui na capital de São Paulo é mais difícil, né? Não aparecem tanto. Então, com 150 mil você já consegue fazer negócios, tem uma maior quantidade de oferta, e eu costumo dizer que com R$300 mil você faz excelentes negócios, né? Tem bastante oferta nessa faixa de preço. Né? É lógico que você tem que considerar também os custos da arrematação, depois nós vamos falar disso com mais profundidade, e dá para participar. O parcelamento, doutor, é um negócio que eu chamo de pai para filho, né? É uma coisa nova, recente, em termos jurídicos, né? A lei foi aprovada em 2015, entrou em vigor em 2016, e foi criado lá no artigo 895 do Código de Processo Civil a possibilidade de se comprar em leilão, né, o bem oferecido em leilão, em até 30 parcelas, né? Com uma entrada mínima de 25% e o saldo em 30 parcelas, detalhe, hein, sem juros. A lei não fala em juros, né? Então, a lei só fala que você é o proponente que escolhe o indexador, né? O indexador de correção monetária, que a gente sempre indica o indexador do próprio Tribunal de Justiça, que é o equivalente aí acho que é menos que uma cadeia de poupança, né? Que é só correção monetária. A cadeia de poupança ainda tem um jurinho, né? O indexador do TJ não tem juros, né? Então, e outro detalhe importantíssimo, né? É sem nenhuma burocracia, né? É um pedaço de papel assinado, quer dizer, a pessoa interessada em comprar. Eu já vendi vários assim, hein? Imóvel de milhão, acima de milhão, vendi recentemente. Nós vendemos uma cobertura em Ribeirão Preto, em Bauru. Vendemos uma cobertura lá de 2,5 milhões em 30 vezes. Em 30 vezes, né? A pessoa já está praticamente tomando posse do imóvel já. Né? E é só isso, é um pedaço de papel, uma carta, né? Uma proposta, né? Assinada,
o juiz, se não houver um lance à vista, né, porque havendo um lance à vista, ele vai sempre prevalecer sobre o parcelado, né? Isso está na lei, não tem como discutir, mesmo que de maior valor. Quer dizer, tem muita gente que quer comprar parcelado e tem também o dinheiro para comprar à vista. Então eu falo assim, você faz a proposta do parcelado e fica com o dedo no gatilho para participar do leilão à vista, porque se entrar um lance, você tem que cobrir aquela proposta que você fez, ela cai por terra, aí você vai ter que disputar o imóvel à vista, né? Que maravilha. Mas assim, sem nenhuma burocracia, o que acontece? O imóvel vai ficar hipotecado, né? Vai ser feita uma hipoteca judicial desse imóvel, enquanto está se pagando essas 30 parcelas, né? E aí, quitou, só baixar a hipoteca, está resolvido o problema. Então a gente tem a supervisão do juiz, a gente tem a possibilidade de arrematar por 50%. Pode ainda parcelar esse valor. Eu vou dar uma estratégia aqui, mais uma dica, hein? Mais uma dica. Adoramos as dicas. Na live aqui do doutor, os colegas que estão assistindo a live, as pessoas, os investidores aí, vão receber aí uma experiência de todos esses anos, né, na prática do leilão. Boa. Tem investidores aí que simplesmente fazem assim, imóveis. Aí é claro que um imóvel que a gente sabe que tem concorrência, não vai dar para fazer uma coisa dessa, mas existe aqueles imóveis que ele tem, todo imóvel tem o seu valor, um barraco na favela vale, né? É tudo uma questão de você saber o valor que ele pode ser negociado no mercado e no leilão você vai poder comprar mais barato isso, né? Então não importa se é um imóvel mal localizado, tem gente morando lá, né? Eu tenho um investidor aqui comigo, que ele nem é de São Paulo, ele nem vem de São Paulo, e ele só compra imóveis desses de pequeno porte, de periferia, né? Conjunto habitacional e tal. Inclusive, vários ele já comprou parcelado. Então, o que acontece? No parcelado, você está dando lá 25% de entrada e o resto lá dividido em 30 parcelas, vai dar uma parcela lá de um valor X, né? Você inicia esses pagamentos, enquanto você vai resolvendo toda a parte documental do imóvel, vai tomar a posse, né? Porque a posse é imediata, né? Entre aspas, né? É imediata, vai tomar a posse do imóvel, vai reformar o imóvel, tudo vai colocar à venda o imóvel e você está pagando aquelas prestações, né? Então, sem você investir o valor total da arrematação, que já é menor, imagina assim, você comprou o imóvel, vamos falar bobagem, só para ilustrar, você comprou o imóvel pela metade do valor, o imóvel valia 100, você pagou 50, né? Só que você deu só 25% de entrada, né? Então, você deu lá 25 mil reais, está pagando 2 mil, 3 mil reais por mês. Quando você investiu 30, 35 mil reais, você já está com o imóvel pronto para venda, né? O que você faz? Quita, né? É só quitar. Né? Que maravilha. Você pode até vender o imóvel, já tive um caso desse, né? Você vende o imóvel para o comprador quitar, né? É só, nós que trabalhamos, né, no direito sabemos, é só fazer isso no contrato, né? Você deposita o dinheiro total lá no processo, fala para o juiz, está pago, me dá a baixa da hipoteca. O juiz vai conferir, né, vai fazer essa conferência, se o dinheiro está correto ali depositado, vai dar o documento para você baixar a hipoteca e você pode transferir a propriedade do imóvel para quem você bem entender, né? Então você já comprou com 50%, você investiu 50% dos 50% e já está lucrando 100%, que você está vendendo o imóvel a preço de mercado. Né? Que maravilha. Está vendendo o imóvel pelos 100 mil que ele vale. Você consegue imaginar um negócio mais... mais vantajoso que isso, né? Mas tem que ter vantagens mesmo para o comprador, né? Porque senão o credor da dívida ele não recebe, né? Então a justiça, a lei, ela realmente cria mecanismos para facilitar a venda desse imóvel, mesmo. né? Legal. Veja bem, nós sabemos, né? A justiça ela deu o direito, né? Vamos imaginar aqui um débito condominial, né? Um débito comum, né? Família lá entrou numa dificuldade financeira qualquer, não importa, né? Deixa de pagar ali a conta condominial. Infelizmente, a coisa vai para uma cobrança judicial e se ela não conseguir pagar essa dívida, não tem alternativa senão vender o imóvel para saldar o crédito que está sendo devido ali, né? Então, é uma coisa natural, né? O arrematante, na verdade, não tem que se preocupar com isso, né? Tem que se preocupar só com a legalidade do processo para que ele
ocorra tudo tranquilo, se ele arrematar aquele imóvel, ele vai ter o imóvel registrado no seu nome e entregue, né, desocupado, né, de pessoas e coisas, como a gente fala, para fazer o que bem entender com o bem. Perfeito. Muitas perguntas aqui. Antes de irmos para a próxima pergunta, temos aqui Adriano, Oliveira, Aécio, Cal, doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Doutor Marcelo, Maria, Mônica, sejam todos muito bem-vindos. Doutor Rogério. Vamos lá, muitas perguntas aqui, Carlos, e uma pergunta aqui que está sendo recorrente. Tá bom, arrematei o imóvel. Quanto tempo levo para entrar no imóvel? Boa pergunta essa, né? A resposta aí depende, né? Porque essa arrematação ocorre dentro de um processo judicial. Você sabe muito bem que um processo judicial, ele demora anos, né? Até chegar nesse ponto do leilão, né? E é claro que você arrematou ali o imóvel, você não quer que tudo se resolva em uma semana. Quisera eu se pudesse ser assim, né? Mas eu costumo dizer, né, na minha experiência, que na média, uma arrematação ela se resolve toda aí, né, em no máximo 6 meses. É raro passar disso, né? Pode ter casos que passam, tem casos que levam até anos, mas são casos muito pontuais, muito especiais, né? Na média, na regra geral, em 6 meses você consegue ter tudo resolvido, né? Consegue ter tudo resolvido. Mas por isso que o ideal, por exemplo, quem dispõe de um capital maior, ele começa a comprar arremata outro, aí ele resolve tem um que resolve mais rápido, outro resolve um pouco mais devagar, e aí entra naquela, eu chamo de bicicleta, né? Vai pedalando, vai comprando, vai vendendo, vai comprando, vai vendendo. Quando você vai ver, você está negociando 10, 20 imóveis e nem se dá conta de como as coisas acontecem direito. Legal. Meu amigo doutor Josimar também, seja muito bem-vindo aqui. Muita gente aqui, muita gente interessada aqui nessa questão de imóvel, né? Mas que bacana. Então, agora, nessa linha ainda, Carlos, outra pergunta tudo bem, mas e se eu arrematar um imóvel e tiver alguém morando lá, como é que faz? Essa pergunta me fazem muito aqui, né? Porque às vezes a gente vende casas no interior, né? Em cidades pequenas do interior, a gente faz uma divulgação ali local, e aí ligam pessoas que nunca participaram de leilão, e essa pergunta é uma das primeiras que se faz. Mas a casa tem gente morando, como é que faz? Bom, no leilão judicial, né, o juiz ele te vende e vai te entregar o bem. Tá? Ele não pode vender e depois lavar a mão. No passado era assim, né? Hoje mudou a lei, né? A lei está muito mais prática para esse sentido, né? Inclusive a lei diz o seguinte, que arrematado o imóvel, transitado em julgado, quer dizer, não cabe mais recurso, tudo, né? As questões processuais foram todas resolvidas, o juiz tem que dar a carta de arrematação, que é o documento que substitui a escritura, né? Tem muita gente que acha que vai fazer uma escritura em cartório, não vai. O juízo vai dar um documento chamado carta de arrematação, e é essa carta de arrematação que vai ser levada para registro no registro de imóveis, né? E juntamente com isso ele vai dar uma outra ordem, né? Que é chamado mandado de emissão na posse, né? Então o que acontece? Você arrematou o imóvel, o processo está lá andando, a parte não recorreu, não tem mais nada para fazer, você vai tentar uma desocupação amigável, que acontece na maioria das vezes. Principalmente quando existe troco no processo, né? Então, o imóvel foi vendido, vai ser paga as dívidas daquele imóvel, daquele devedor, e vai sobrar ainda dinheiro para ele. Ele é o último a receber. Então, para ele receber esse dinheiro, ele tem que te entregar o imóvel. Então, normalmente, essa entrega é amigável. Mas vamos imaginar que você arrematou um imóvel que está locado, tem até um poceiro, né? O juiz vai dar uma ordem de emissão na posse, com ordem de arrombamento e uso de força policial, né? Você vai lá com o oficial de justiça, se o oficial de justiça sentir qualquer resistência, ele chama a polícia e tira as pessoas de lá. A única coisa que você tem que fazer é levar o caminhão, né? Existe contratar uma empresa que chama Fiel Depositário, tem várias aí, né? Só digitar no Google lá, Fiel Depositário, vai aparecer trocentas.
né? E eles vão tirar os bens da casa lá e vão levar para um depósito, né? Não é? Você só vai ter essa despesa a mais, mas a casa vai ser te entregue Então, livre de pessoas e coisas. então não tem erro, a pessoa arrematou o imóvel no leilão judicial, né? Ela vai entrar, não vai ter dificuldade, né? Ela vai ter E não tem choro, você escuta advogados, né, entram no processo e vem falar que ó, o ocupante lá está com câncer, enfim, as desculpas mais esfarrapadas, é a pandemia, etc., não tem conversa, vai sair sim. E eu mesmo já fiz várias dessas desocupações forçadas, infelizmente, é uma coisa desagradável, né? Mas acontece. Mas o bom é o seguinte, né? Os meus clientes nunca tiveram esse trabalho, né? Eu, quando advogava para eles, fazia esse trabalho. Né? Ele vai para a praia, né? Eu falo, meu cliente, arrematou? Vai para a praia, deixa que o seu advogado resolve tudo, né? E cuida desses detalhes. Né? Isso, por isso que a assessoria de um advogado especialista faz toda a diferença. Exatamente. Né? Exatamente. E me diz uma coisa, Carlos, outra pergunta que sempre nos fazem aqui muito eu não tenho todo o dinheiro para arrematar. É possível juntar mais pessoas para arrematar um lote, um imóvel? É possível compartilhar isso daí? Perfeitamente possível. Existem duas formas, né? Um grupo pequeno de pessoas, você pode pedir para o leiloeiro fazer a carta de arrematação, né, o auto de arrematação. Né? Nós, leiloeiros, fazemos o auto de arrematação. Né? O juiz emite a carta de arrematação. Né? Então, o auto de arrematação é o documento formal que informa para o juiz o que o imóvel foi arrematado e por quem foi arrematado, por quanto foi, etc. Né? Então, eu já fiz vários desses, né? Então, você coloca o imóvel em nome de 3, 4, 5 pessoas, não tem problema nenhum, cada um vai ficar com uma fração do imóvel, depois vai ser expedida a carta de arrematação e vai ser registrado dessa forma, tá? Então, é bastante simples, não tem nenhuma burocracia, perfeitamente permitido pela lei, né? Senão, né? Não haveria... Hoje mesmo, estava aqui redigindo um edital, um imóvel que foi partilhado para mais de 20 pessoas, né? Está lá o imóvel no nome de 20 pessoas, cada um tem uma fração do imóvel. Isso é perfeitamente legal. A segunda forma, uma forma mais empresarial, seria você constituir uma empresa com fins, existem vários dessa forma, administração de bens próprios. Né? Então, você abre uma empresa, né, uma pessoa jurídica, e o imóvel é arrematado em nome dessa pessoa jurídica, que pode ter N sócios, né? N sócios. O imóvel é arrematado em nome da pessoa jurídica e é comercializado dessa forma, e sendo uma administração de bens próprios, não viola a lei das imobiliárias, né, a lei de corretagem de imóveis, essas coisas, né, e nem a CVM. Né, o que você não pode oferecer no mercado é o serviço. Né? Imagina o seguinte, tem algumas pessoas já fizeram isso, eu crio uma empresa e fico captando dinheiro no mercado como se fosse um fundo para comprar imóveis de leilão e vender, administrar e ficar com um percentual. Isso não pode, isso é matéria privativa de corretora de valores, bancos, etc., que criam lá, através do Banco Central e da CVM, o fundo imobiliário tem uma lei específica para isso. Tá? Agora, você particularmente, se juntar com outras pessoas ou constituir uma empresa familiar, que seja, né, e arrematar imóveis propriamente, né, arrematar e vender esses imóveis depois, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Que maravilha, quantos esclarecimentos, né? Nada como ter aqui um expert no assunto. Outra coisa, estou vendo aqui, tem uma pergunta aqui, e se a pessoa foi lá, pagou o valor lá da arrematação, mas lá na frente, por algum motivo, o leilão ele é cancelado. A pessoa perde o dinheiro ou ela tem de volta esse dinheiro, recebe o dinheiro de volta? Olha, no passado eu fiz uma propaganda, do meu site, da Projeto de Leilões, onde eu colocava o título bem grande, eu falava assim, leilão é coisa séria, não é loteria. Né? Não é loteria, não existe risco no leilão de você perder o dinheiro, não existe risco. Você pode até fazer um mau negócio, comprar uma coisa cara, por exemplo, ou não observar algum detalhe do edital e ter algum problema depois com a regularização do bem, do imóvel, etc.
mas que alguém vai se apropriar do seu dinheiro, ou que você está ali investindo, arriscando tudo, isso não existe, né? Isso é coisa de bolsa de valores, né? Na bolsa de valores tem uma expressão lá, que eles falam assim, o seu dinheiro vira pó, né? Inclusive eu, há muitos anos atrás, conheci essa expressão e vi meu dinheiro virar pó numa operação de bolsa de valores que eu fiz. Ainda bem que era pouco dinheiro, né? Mas eu conheci esse lado. No leilão judicial, não. Como eu disse já anteriormente, né? O leilão o dinheiro vai para o processo, fica lá numa conta bancária vinculada, rendendo, inclusive, né? Rende pouquinho, mas rende, né? Tá. Vinculado ao processo, à disposição do juiz, né? Ele vai resolver todas as questões, e se por uma infelicidade aquele leilão for cancelado, né? O dinheiro vai ser devolvido, né? Assim, o único risco, vamos chamar de risco, é de você ganhar e não levar, né? Você arrematar um negócio e depois, por exemplo, o devedor pagar o débito, né? Infelizmente, a jurisprudência faculta essa oportunidade para o devedor, mesmo após o leilão, antes da assinatura da carta, ele vai lá e deposita o dinheiro que ele está devendo, e aí o juiz vai anular o leilão. É uma coisa que a gente fica, né, à mercê da sorte, vamos dizer assim. Mas é muito raro disso acontecer, viu? É bem raro, né? Legal. Porque quando o devedor tem dinheiro para pagar o débito, ele paga antes, né? Ele paga antes. É muito raro isso acontecer. Mas já vi acontecer. Já vi. Perfeito. Aqui o pessoal, Beth, Leomar, Renato, Alberto, Santana, doutora Regina, olha que maravilha, Regiane, sejam todos muito bem-vindos. E me diz uma coisa, e agora que a gente vai pegar aqui, como identificar um bom lote? Bom, eu já falei, para mim todo negócio é bom, né? Porque você tem como saber o valor final do negócio, né? Se você não souber, então aí você está na roça, né? Você tem que saber, ó, o imóvel lá, o bem, ele vale 100. Pô, o leilão vai começar por 50, não é um bom negócio? É um bom negócio, né? Então, não existe uma regra para isso, né? Realmente ver aquela relação custo-benefício, né? Você tem que saber exatamente os custos de uma arrematação, né? Então, uma arrematação ela vai envolver o quê? O pagamento da comissão do leiloeiro, a comissão de 5% sobre o valor da arrematação é paga juntamente com o lance, né? Em 24 horas. Aproveitar a oportunidade aqui, né? A gente sofre um problema aqui no leilão, que às vezes o arrematante novato, né? Ele arremata, aí eu mando o boleto bancário para ele pagar o valor da arrematação, ele fala, meu dinheiro está aplicado, eu preciso de uns dias para baixar da aplicação. Isso não pode, né? A própria lei, ela diz, o leiloeiro tem um dia para prestar contas do leilão, né? O depósito está no digital, né? O depósito é em 24 horas, né? Então, quem for participar de um leilão, desaplica o dinheiro, né? Você vai ganhar dinheiro no negócio, não na aplicação financeira. Desaplica, então, deixa o dinheiro. Então, normalmente, a pessoa arremata, ela tem um prazo de 24 horas já para efetuar o depósito, tanto do depósito valor integral, como da comissão do leiloeiro. Do leiloeiro. Essa dica é importante. Aí após homologada a arrematação, né, uma vez homologada e tudo mais, para se expedir a carta de arrematação, você vai ter que comprovar para o juiz que você recolheu o imposto de transmissão, o ITBI. Né? Então você vai recolher o ITBI, que no caso aqui de São Paulo é 3%, né, do valor, infelizmente, hoje do valor venal. Né? Tem uma discussão jurídica disso. Eu só recomendo a pessoa discutir isso judicialmente se for uma diferença muito grande, né, um valor, se arrematou um imóvel de milhões, aí essa diferença vai ser importante, então vale a pena você entrar com um pedido liminar e tudo mais na Fazenda Pública para recolher o ITBI sobre o valor da arrematação. Legal. Aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo já pacificou a tese de que a base de cálculo do ITBI é o valor da arrematação. Isso. Então, essa é uma outra grande vantagem em se adquirir imóveis, de comprar imóveis em leilão. Em leilão. É o pagamento do imposto. Se eu fosse comprar de um particular, né, sem ser leilão, eu pagaria, a base de cálculo seria sobre o valor do negócio. Agora,
do leilão, não sobre o negócio, mas é sobre o valor da arrematação. Portanto, arrematação. se arremata pela metade do preço, você vai pagar metade do imposto, não é isso? E, entrando pela orientação do Tribunal de Justiça, né? Às vezes a gente tem um mandado de segurança aqui no escritório para garantir esse direito do arrematante. Né? Infelizmente, a prefeitura não obedece à justiça, né? Parece que, né? Como eles não têm uma punição, né? Não obedecem, né? Então obriga os colegas advogados aí a ter que ajuizar um mandado de segurança para se recolher corretamente o imposto. Então, recolhido o imposto, o resto são taxas menores, né? Eventual custo de reforma, né? Eu calculo assim que o custo de uma arrematação, sem considerar honorários advocatícios, porque aí é um contrato caso a caso, né? É em torno de 10%, né? Em torno de 10%. Então, se você arrematar um imóvel por 100, ele vai estar te custando mais ou menos 110. Você tem que ter isso bem claro na sua mente, né? Com honorários advocatícios, alguma coisa a mais, para você calcular o máximo que você vai dar de lance no leilão, né? A conta tem que vir de cima para baixo, né? De cima para baixo. Ô, Carlos, me diz uma coisa, tem alguma situação em que o interessado ele olha aquilo lá, dá uma lida no edital e tem alguma sugestão sua que você fala assim, a pessoa lê e fala, opa, isso aqui foge desse leilão, porque tem algo que a gente pode identificar ao ler o edital, ao ler que você pode trazer uma dica para a gente, falar, olha, você viu tal coisa, fuja disso daí, vai procurar Vamos lá. outro. Excelente pergunta, doutor, excelente pergunta. Toda vez que você lê no edital direitos, né? Direitos de fiduciante, direitos de compromissário comprador, direitos possessórios, né? Opa! Direitos... Né? Você está comprando direitos, quer dizer, o que está sendo vendido para você não é a propriedade, né? São os direitos sobre o imóvel, e se você está comprando direitos, você está comprando também obrigações. Né? Certo. Então, por exemplo, o mais comum, direitos de fiduciante, o imóvel está financiado pela Caixa Econômica, Bradesco, etc., um banco qualquer, pela modalidade ou pelo contrato de alienação fiduciária, né? Então, nesse caso, você não está pagando, você não está comprando o imóvel, né? Você está comprando aquele contrato de financiamento, os direitos de compromissário comprador, né? No caso da alienação fiduciária, é chamado de direito real de aquisição. Então, esse aí você não pode comprar, esse sai fora. Né? É uma conta que não fecha. Quando está lá direito, não é o imóvel. Então, isso fica bem claro. Então, a pessoa, porque às vezes acontece, a pessoa fala, direitos do imóvel. A pessoa acha, não, estou adquirindo o imóvel. Não, você não está adquirindo o imóvel, você está adquirindo direitos só, né? E aí, numa situação como essa, é melhor partir, tem tantas ofertas, é melhor partir para uma outra oferta, né? Exatamente. Agora, tem outros direitos que já é possível você comprar, por exemplo, direitos quitados de compromissário comprador. Isso é bastante comum, né? O sujeito comprou um imóvel, fez um contrato, um compromisso, até uma escritura de compra e venda e não registrou. Então o imóvel não está no nome dele, né? Mas aí que tem que ser observado, aí é um papo mais para advogado, né? Tem que ser observado se o primitivo vendedor foi intimado e compareceu no processo, né? Então se ele foi intimado e compareceu no processo, você pode comprar porque ou ele te passa uma escritura, hoje até não precisa mais, se ele entrar no processo e dizer, não, está quitado, está tudo certinho, o próprio registro de imóveis registra hoje por força de algumas jurisprudências. Mas na pior das hipóteses, ele vai te passar uma escritura e você vai registrar o imóvel no seu nome. Eu estou vendo aqui, doutor Paulo Grande, meu sócio, me ajudando aqui, respondendo algumas perguntas aqui, já estendo meu agradecimento aqui. E, bastante gente aqui, Sandra, Will... que bacana, hein? Que bacana. Renato, Jorge... É muito bom a gente poder falar aí desse negócio que é a nossa vida, né? Nossa vida, né? É um negócio muito bom, né? E tem para todo mundo, hein, doutor? Tem para todo mundo, hein? E diz uma coisa, como que funciona isso, Carlos? Né? Muita gente ainda acredita que os leilões são daquele método antigo, né? Tem um leiloeiro batendo, a pessoa levanta a plaquinha, né? Aqui Isso, martelinho, dole uma, dole duas. Hoje em isso aqui dia,
Meu amuleto da sorte aqui, ó, meu amuleto. Né? Hoje em dia, como que é? Explica pro pessoal aí como que é feito. Hoje é tudo online, né? É uma ferramenta, essa é uma ferramenta, um aplicativo, né, embutido no nosso site, ele é igual para todo mundo, né? Essas regras foram fixadas pelo tribunal lá em 2009, né? Então, o leilão tem 2 datas, né? Pode eventualmente ter uma data. Hoje mesmo fui nomeado para fazer um leilão que é de execução hipotecária, regido por uma lei especial, então ele é feito em uma data única, né? Mas isso são só questões menores, né? Mas a regra é essa hoje, é procurar os sites, né, dos leiloeiros, inclusive visitar o site da junta comercial e conferir lá se aquele leiloeiro está cadastrado na junta comercial, visitar esse site, se cadastrar nos sites, né, fazer o envio da documentação necessária e tudo mais, e eventualmente participar dos leilões que for do seu interesse, né? E aí o lance é dado no botão ali, né, do dar lance, né? E tem um detalhe, viu? Eu vou falar aqui uma estratégia, né? As pessoas... Opa, assim, mais uma dica, que maravilha. Muito bom, mais dicas. O leilão online, doutor, ele trouxe uma mudança de paradigma muito grande, porque antes o leilão era presencial, então o que acontecia, né? O leiloeiro lia o edital, né? E falava assim, quem dá lance? E aí começavam os lances, ele ia colhendo, era tudo rápido ali, né? Um leilão se realizava em 4, 5 minutos, estava resolvido o leilão. E já era chamado de lado, já ia emitir um cheque ali para pagar o lance, aquela coisa toda, né? Hoje é online e nós temos 2 datas, né? E a ferramenta online, ela foi projetada para dar segurança jurídica e dar oportunidade para todo mundo participar do leilão com segurança. Então, você veja que o leilão ele tem data e hora para encerrar. Então, nos últimos 3 minutos do leilão, né, se entrar um lance, o reloginho dá mais 3 minutos. Nossa, né? Esse momento é o momento que o coração quase sai pela boca. Exatamente, 3 minutos parece pouco, né? Mas quem está participando do leilão é uma eternidade, né? Sim. Então, o que acontece? Os usuários eles esperam aqueles últimos segundos, né? Que é um risco, né? Que a internet pode dar um lag, alguma coisa assim, né? Então, espera aqueles últimos segundos e vai dar um lance como assim, vou enganar a concorrência e ninguém vai ter tempo de cobrir o meu lance. Não, não é isso, não. Você deu o lance nos últimos 10 segundos, o reloginho vai dar mais 3 minutos para que todos os demais competidores, né, possam pensar nessa oportunidade e, eventualmente, cobrir o seu lance. Tem um pessoal que acho que já passou por isso aqui, ó, o Renato está aqui, ó, é verdade, é isso aí, já deve ter passado por a situação, sabe como que é. É emocionante mesmo, né? Muito então, eu tenho para mim, e eu já vi acontecer isso algumas vezes, que assim, você tem um imóvel que você sabe que vai ter concorrência. Você sabe, né? Não tem, até porque no próprio site do leiloeiro vem lá a informação, lá existem 5, 10, 15 pessoas, já tive 40 pessoas habilitadas a participar de um leilão. Tá? Então, você sabe que vai ter concorrência. Então, não adianta você querer comprar pelo preço mínimo, que você não vai conseguir, né? Então, uma estratégia viável é você desestimular a concorrência. Então, você dá um lance mais alto, né? Então, por exemplo, você tem um imóvel que está começando por 100 mil e você está disposto a pagar 150. Então, você dá um lance de 110. Aí, se alguém cobrir, você dá 120. Se alguém cobrir, você dá 130, né? É bem provável que no 130 você ganhe o leilão. O outro já... Exatamente, a concorrência fala, ixi, o próximo é mais 10, eu não vou cobrir. Quantas né? dicas hoje aqui, infelizmente... Então, pode falar. Veja bem, você estaria disposto a pagar 150, mas ganhou com 120, 130. Pô, não fez um bom negócio? Fez um bom negócio. Que dica de ouro essa, hein? Essa é só para os clientes aí, para os amigos do doutor Eduardo aí, né? Que bom. Infelizmente estamos acabando, mas antes de fazer a última pergunta, vou falar para o pessoal aqui. Nossa, já passou 1 hora, hein? Que coisa, hein? Já, Heloísa, bastante gente aqui, todos, Cris, Juliana, parabéns pelo esclarecimento de várias questões. Muito obrigado, doutora Juliana.
e vamos ter que fazer, né, mais lives, porque tem mais dúvidas aqui, não param de chegar. Realmente Tem muita coisa, ela voa, né? Vamos certamente marcar em novas oportunidades para trazer mais esclarecimentos, mas antes peço aí para o pessoal seguir aí o perfil do Proju de Leilões, tem muitas ofertas, oportunidades, e tem também a opção de se inscrever, né, no site e receber e-mail, né? Fale um pouquinho. Se cadastra no nosso site, você vai receber as nossas ofertas, né? Tem, né, as ofertas que estão... Porque, veja bem, o leilão que está na Proju de Leilões, ele não está em nenhum outro lugar. Igualmente com os demais leiloeiros. Ele é exclusivo, né? É exclusivo. Então, aquela oportunidade que está no meu site é única, é exclusiva minha, tá? E vou dizer mais, na Proju de Leilões, você pode ligar lá para esclarecer suas dúvidas, você vai falar comigo. Eu atendo o telefone, eu falo com você, esclareço qualquer outra dúvida que te for pertinente, aos colegas advogados também que tenham questões aí processuais para discutir, se eu puder ajudar, esclarecer, com o maior prazer, eu vou estar atendendo todo mundo. Que maravilha. Ó, pessoal, segue o perfil aí do Proju. E a última pergunta para a gente encerrar o dia de hoje então, sendo tudo online, é possível fazer a arrematação pelo celular em qualquer lugar do mundo? Exatamente. Inclusive, eu tenho investidor dos Estados Unidos, pô. Que maravilha. Muitas vantagens. Tem brasileiro fora do Brasil comprando em leilão aqui no Brasil, né? Por celular. Por celular, né? Acho que 90% hoje do fluxo do meu site é via celular e tablet, né? Essa é a grande mídia hoje, né? Não tem como negar. A ferramenta é toda projetada, desenvolvida para funcionar bem nessas plataformas, né? Então, legal. É seguro, é tranquilo, né? Não tem... Até as coisas no leilão, elas são um pouco lentas, né? Então, não tem, assim, muito que se preocupar, né? É mais realmente verificar aqueles detalhezinhos que só um advogado, às vezes, sabe verificar e investir. Investir sem medo, porque se você não comprar, outro vai. É isso aí. Olha, só agradecer aqui o pessoal, né? O Renato, a Nani, a Cris, nos parabenizando, o Caio, Bezu, Kesley, Mari. Muito obrigado a todos aí. E também, meu muito obrigado, em especial, muito obrigado ao meu amigo doutor Carlos Campanha, advogado e leiloeiro oficial, aí por essa palestra, por essas dicas. Olha, essas dicas realmente não se encontram por aí, só com o Carlos que a gente fomos brindados com ela. Então, Carlos, muito obrigado, foi um prazer enorme te receber, espero poder ter a sua presença em outras oportunidades e, pessoal, seguir lá o Proju de Leilões, muitas oportunidades boas. Conte comigo, doutor, estamos aqui à disposição, é um prazer, sempre é um prazer estar esclarecendo dúvidas, estar falando dessa excelente oportunidade de negócio, de investimento, né? Você sabe que se você lê essa literatura clássica aí de investimento, de sucesso, né? Todos eles vão dizer, todos os autores, né, vão dizer que investir em imóveis é o melhor negócio, né? Porque imóvel não desvaloriza, né? Ao contrário, né, ele se valoriza constantemente, as cidades continuam crescendo, os bairros vão crescendo, e o preço do metro quadrado vai sempre subindo. Então, e você ainda poder comprar um imóvel bem mais barato do que ele vale, com segurança, com a garantia da justiça, não tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Eu, pelo menos, não consigo imaginar um negócio melhor. Mas lembre-se, sempre com uma assessoria de um advogado exatamente. Não, exatamente. A pessoa tem que... aquele velho ditado, né? O barato às vezes sai caro, né? Então, se você não está disposto a pagar um profissional competente para te dar uma assessoria nessa área, saiba que você está correndo risco e pode, eventualmente, vir a fazer mau negócio e até perder dinheiro. Porque mesmo investindo na assessoria do advogado, mesmo com a comissão do leiloeiro, enfim, e as outras coisas, mesmo assim continua sendo muito vantajoso, né?
Com certeza, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É lógico, o advogado também não vai cobrar 50% do valor da arrematação para te assessorar, né? Claro. Ele vai cobrar um valor condizente com o tamanho do negócio, até porque, penso eu, né? Aí é uma coisa pessoal de cada advogado, não vou poder falar de honorários por conta de que até vou ter que cometer minha infração ética, né, doutor? Mas eu penso que os honorários eles têm que ser adaptados à rentabilidade do negócio, né? Então não pode nem ser tanto lá nem tanto cá, né? O advogado não pode tirar o lucro do arrematante e o arrematante também não pode querer que o advogado trabalhe de graça, use toda uma experiência, toda uma atividade sem cobrar um valor correspondente, né? Então, saiba que se você contratar um advogado inexperiente, ele vai aprender, né? Ele vai aprender com o seu processo e você vai ter um pouco de dor de cabeça. Sim. Então, contratar um advogado experiente pode ser um pouco mais caro, mas o resultado vem mais rápido. Faz toda a diferença, é verdade. Doutor Carlos, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, foram fantásticos, o pessoal aqui adorou, estão muitos comentários, sucesso total, então vamos partir para uma segunda, o mais breve possível. Pessoal, muito obrigado, boa noite. Combinado. E boa noite para todo mundo. Até mais, abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.